A gente fez uma explanação na aula passada sobre as etapas de cenário e análise SWOT, que devem constar em um plano de assessoria de imprensa. Hoje a gente vai dar continuidade às demais etapas, lembrando que a gente estabeleceu aqui 9 etapas, que foram inspiradas no vídeo que eu deixei para vocês assistirem na aula passada, de Natana Lacerda, onde ela fala desses 9 passos para fazer um bom planejamento de assessoria de imprensa. Então, hoje a gente passa para a nossa aula de número 7, cujo tema continua sendo o planejamento, só que uma segunda parte, né? Que a gente vai ver as demais etapas. A gente continua, então, como objetivo de aprendizagem, conhecer a importância do planejamento para a assessoria de imprensa. Eu quero também que vocês consigam entender como é que se define os objetivos nesse planejamento, como se define público-alvo, também em um planejamento, a escolha dos meios de comunicação que são adequadas para esse planejamento, compreender como é que se formulam as mensagens-chaves e as estratégias e ações desse plano de assessoria de imprensa e distribuir as atividades ao longo do tempo. Então, são essas próximas etapas que estão aqui, ó, que nós vamos trabalhar hoje. As que estão em vermelho nós já trabalhamos na aula passada, inclusive a matriz SWOT ficou postada, né, na semana passada como resultado da nossa atividade realizada aqui. E hoje nós avançamos para objetivos, público-alvo, escolha dos veículos, mensagem-chave, estratégias, ações e cronograma. Vamos começar falando, então, dos objetivos. Observem só. Na elaboração de um plano de assessoria de imprensa, nós começamos pelo cenário, ou seja, vamos compreender onde esse cliente, esse assessorado, está inserido no mercado, em que segmento ele está e como esse mercado se apresenta atualmente. Depois, a gente volta-se para a organização para fazer uma análise SWOT de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Feito isso, a gente tem que, então, debater, discutir com o assessorado quais são os objetivos daquela assessoria de imprensa. Vamos pensar que nós somos uma empresa de assessoria, né? Somos todos sócios, jornalistas, temos nossa própria assessoria, e nós somos contratados por um assessorado. Ele nos procura querendo fazer uma divulgação junto à imprensa de algo, né? Quer que suas informações cheguem aos jornalistas. A gente precisa definir com ele, sim, mas o que objetivamente você quer que os jornalistas saibam? Isso é definir objetivos. O que é que você quer alcançar com essa assessoria de imprensa? O assessorado pode chegar para nós com uma série de interesses e objetivos. Ele quer fortalecer a marca dele, ele quer dizer que ele tem um melhor produto, ele quer falar que ele trata os colaboradores dele da maneira possível. Só que nós, com a nossa experiência em assessoria, precisamos dizer para ele, olha, é muita coisa, a gente precisa de um foco, a gente precisa estabelecer o que é prioridade para você, nesse momento, divulgar para a imprensa. Então, definir um objetivo é isso, é definir prioridade. Esse objetivo, ele pode ser um objetivo que queira algo no sentido amplo. Por exemplo, o assessorado decidiu que ele quer, o objetivo daquele plano é manter, criar ou manter uma imagem positiva na sociedade. As pessoas não conhecem ainda aquela instituição, aquela organização. Então, vamos fazer uma assessoria focada na criação dessa imagem e manutenção dessa imagem junto à sociedade. Essa organização já é conhecida, mas ela não é conhecida como referência de qualidade na oferta daquele serviço que ela faz. As pessoas sabem que ela existe, mas as pessoas não sabem que ela é a melhor a fazer aquele serviço. Então, isso pode ser um outro objetivo. Ou o seu assessorado, ele quer se tornar autoridade sobre um tema ou conhecimento, né? Ele é uma empresa de consultoria, ele é um médico, você está assessorando um cientista, um médico, alguém que tem um conhecimento, uma empresa de advocacia. Então, você precisa, nesse caso, se for o objetivo do assessorado, focar
de que ele é uma autoridade daquilo. É o melhor escritório, a autoridade em termos de justiça do trabalho, é esse escritório X, escritório Y. Então, percebam como você tem objetivos amplos que querem manter ou criar uma imagem geral, positiva da organização, tornar aquela organização referência na prestação daquele serviço, ou tornar o assessorado uma autoridade naquele tema ou naquele conhecimento. Porém, outros objetivos, eles podem ser de ordem mais específica. Eles podem ser, por exemplo, o assessorado quer lançar um produto, ele está com um produto em desenvolvimento, um produto novo. E o foco dele é, pronto, o meu foco desse plano da assessoria vai ser lançar esse produto. Então, tudo vai girar em torno do lançamento desse produto. Nós vamos focar todo o nosso plano de assessoria junto aos jornalistas que podem se interessar por aquele produto como pauta para as suas editorias. Pode ser divulgar um evento, uma empresa, uma organização que esteja promovendo um curso, um seminário, um grande evento filantrópico, um prêmio, como a gente viu, né, que a ESSO investiu bastante, investe até hoje, no prêmio de jornalismo. Então, um evento cujo patrocínio seja viabilizado por uma organização ou que o próprio evento seja promovido pela organização. Então, o foco todo vai ser o evento, a assessoria vai ser para o evento. Outro objetivo pode ser a promoção de um serviço ou de um produto novo, né? Produto eu já falei, lançamento. A promoção de um serviço novo ou inédito, algo que não existe, né, naquela localidade. Então, vamos supor, né, que pela primeira vez na cidade está se oferecendo um serviço de uma coisa que já existe, mas que há um tempo atrás não existia, né? De hospedagem de hotéis para animais de estimação. Então, aquilo não existia, uma novidade, quer se lançar esse serviço, né? Até então não era possível. Então, percebam como os objetivos podem ser distintos. Isso aqui são exemplos para que vocês tenham em mente que é necessário estabelecer o objetivo em um plano de assessoria para que se tenha uma direção a seguir, né, a partir do que quer fazer. Por isso, o resultado da análise SWOT, né, que é feita a partir daquela matriz que a gente determinou aqui, é fundamental para se estabelecer os objetivos. De que maneira? A gente pode focar naquela matriz e perceber que um dos objetivos da organização é explorar aquela força que foi elencada ali como um ponto forte, né, da organização. Ou ela quer corrigir, minimizar uma fraqueza, ela quer fazer uma ação que minimize os efeitos de uma fraqueza interna da organização. Por outro lado, ela pode usar uma oportunidade na orientação de crescimento e expansão, inclusive de seus próprios públicos, né? A gente falou da localização da FTC, só para pegar um exemplo da nossa aula passada, de como ela está próxima do shopping, próxima do metrô. Como é que ela pode usar isso para expandir o seu alcance, por exemplo, de novos públicos que ela pode atrair como alunos para a instituição? Então, vamos colocar isso como um objetivo do plano de assessoria? Então, tudo vai ser voltado para isso. Ou ela pode utilizar as ameaças como bússola de aprimoramento e excelência, né, daquilo que ela está deixando margem para outros ocuparem o seu lugar ou fazer melhor do que ela, né? Então, uma dica que fica aí é que a análise SWOT, ela é muito útil para a gente treinar os objetivos de um plano de assessoria de imprensa. E como eu falei, eles podem ser objetivos amplos ou mais específicos, né? Então, definido o objetivo, vamos passar então para o público-alvo, né? Quem é o receptor dessa mensagem que eu vou produzir enquanto assessor de imprensa? Para quem eu estou escrevendo, falando, produzindo material informativo? Esse público, ele pode ser variado, né? Depende de que objetivo eu estabeleça. O público depende muito do estabelecimento primeiro do objetivo da minha assessoria de imprensa.
que é que eu quero com essa assessoria de imprensa? Ah, eu quero divulgar um lançamento de um produto. Então, provavelmente, o público vão ser os consumidores, né? Eu quero que os consumidores saibam do lançamento desse produto. Então, observem que, a partir do momento que a gente define o público, a gente chega no objetivo aqui. Ó. Vamos pegar um outro exemplo de objetivo, né? Você quer criar e manter uma imagem positiva na sociedade. Vamos lá com esse objetivo para o público-alvo. Você não pode ficar apenas nos consumidores, você tem que expandir, principalmente formadores de opinião. Formadores de opinião, nesse caso aqui, é fundamental para balizar a sua imagem que você quer que seja positiva junto à sociedade, né? A instituição está, por exemplo, focando a sua assessoria de imprensa em um evento que ela está realizando, um evento beneficente. Então, provavelmente investidores ou doadores ou patrocinadores seja o público-alvo, né, dessa assessoria, e não consumidores, formadores de opinião e poder público. Então, percebam que quando a gente muda o objetivo, logo o público-alvo também muda. Então, tudo começa com a definição dos objetivos, que depende da análise SWOT, ou seja, de eu enxergar a organização e perceber o que nela está precisando ser aprimorado, né, as ameaças que precisam ser inibidas, as oportunidades que precisam ser expandidas e os pontos fortes que eu preciso valorizar e utilizar a favor, né, dessa campanha de imagem. E aí, esse público-alvo, além dessas categorias que eu acabei de elencar aqui, ele é um público bem heterogêneo, né? Eles são consumidores, mas eles têm idades distintas, sexo distinto, classe social distinto, nível de escolaridade distinto, local onde moram, a localização, né, geográfica, completamente distintos. Além disso, eles têm afinidades, necessidades e interesses distintos. Hábitos de consumo, né, o que é que compram, quanto gastam, onde compram, né, tudo isso é distinto, mas também pode agrupar essas pessoas. Eu posso ter grupos de interesse, né? Se eu determino que eu quero focar no lançamento, meu objetivo é fazer o lançamento do produto, então eu tenho que me voltar para o produto. Quem é o público desse produto? É um produto, uma linha de cosméticos voltada para mulheres. Então eu já sei que eu vou focar no gênero feminino, eu já sei que esse produto ele tem um consumo por uma determinada classe social de poder aquisitivo específico e provavelmente eu já tenho um recorte dessa idade do público que usa isso, né? Aí eu vou, claro, eu conheço esse meu público, a empresa que produz o produto conhece o público dela, então isso já ajuda aqui o assessor a entender quais são os hábitos de consumo desse público, né? E delinear melhor o público para quem ele vai produzir essa informação. Só dando um exemplo aqui para vocês, de público-alvo, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com um cliente, um assessorado, que estivesse lançando uma linha de produtos orgânicos, a gente teria que ter, por exemplo, esse tipo de informação, como aqui, ó. 17% dos brasileiros consomem orgânicos eventualmente, ou seja, sem uma frequência estabelecida. 3,5 milhões já consomem esse produto semanalmente, já mudou. Você já tem um dado que já diz que esse consumo é toda semana. Em Recife e Porto Alegre, já são mais de 153 mil consumidores semanais. Em São Paulo, ultrapassa 1 milhão de pessoas. Então, já tem um recorte regional, né, desse consumo. A maioria compra apenas uma vez por semana e quase a maioria também, né, dos casos faz a compra em supermercados. Então, você já tem uma referência de local onde compra. Deixa eu ver, Igor. Provavelmente, né, publicidade marketing é bem voltado para essa coisa de perfilagem, né, de público-alvo, exatamente. Gabriel, esse dado do perfil do público-alvo, geralmente a organização conhece, né, o seu público. Então, vocês vão coletar essa informação junto à organização
E claro que vocês podem fazer pesquisas, né, adicionais para fortalecer, trazer mais características desse público. Vocês podem usar o censo, vocês podem usar o IPEA, né, que tem indicadores também relacionados ao padrão de consumo do brasileiro. Você pode olhar, por exemplo, se é uma empresa que tem uma atuação na cidade de Salvador, aí você pode buscar algumas informações sobre a população de Salvador no que tange a distribuição por faixa etária, por renda, né? Até por bairros você tem um pouco essa informação também de padrões de consumo. Então, eu diria que são as duas coisas, mas o cliente, o assessorado, ele tem, geralmente, esse perfil, ele sabe para quem ele vende. Quando o assessorado não é uma organização, quando ele é uma pessoa física, Antônia, é essa a sua pergunta? Quando ele é uma pessoa física, eu também acredito que ele conheça o seu público, né? Se a gente pensar em artistas, o artista sabe quem é o público dele, sabe se são mais homens ou mulheres, a faixa etária, né? Ele faz um produto cultural também segmentado, voltado para um determinado segmento, né? Se é um esportista, também ele conhece, né? Se é um médico, alguém da área de saúde, que tem uma clínica aqui. Então, é uma soma, Antônia. Tanto você consegue essas informações com um assessorado, como você também constrói suas próprias informações a partir desses institutos de pesquisas, tá? Então, e aí, percebam, a gente estabeleceu o objetivo daquela assessoria. A partir do objetivo, fica muito mais tranquilo a gente chegar no público que a gente quer atingir, né? Porque a gente sabe qual é o objetivo, a gente então desenha, delineia esse perfil desse público. Se eu tenho esse perfil desse público, fica, para mim, muito mais fácil determinar quais serão os meios usados. Então, eu sei que eu preciso atingir mulheres de 25 a 45 anos, de classe B e C, moradoras da capital baiana, de Salvador. Então, percebam, eu já vou direcionar que eu preciso chegar nos jornalistas que estão em revistas que sejam para o segmento feminino, voltados para essa faixa etária, programas televisivos também que sejam mais focados nessa faixa etária e nesse gênero. Eu vou ver se, será que o jornal impresso é um bom veículo para eu divulgar com relação a esse tipo de público? Por exemplo, se a gente mudar aqui, se eu pegar o exemplo de uma população, o meu assessorado é uma organização que tem serviços voltados para pessoas da terceira idade. Eu vou até colocar aqui como uma perguntinha, vamos até começar aqui, ó. Vamos começar a brincadeira, tchan, tchan, tchan. Se meu público-alvo são idosos, quais melhores meios de comunicação? Vou botar a opção aqui. Primeira opção, rádio, TV e web. Segunda opção, web, TV e jornal impresso. Terceira opção, revista, TV e web, revista, TV e jornal. Quarta opção, TV, jornal e revista. Valendo! O que é que vocês acham? A 3 e a 4 são iguais, agora que eu vi. Ô, gente, perdoa, foi aqui no... Quem sabe faz ao vivo, né?
Era para eu colocar... Era web. Bora, meu povo, responde. Quem responder a 3 e a 4 eu vou considerar como a mesma resposta, viu? Falta um monte de gente ainda. Foi de improviso, não estava no script essa pergunta. Roseane, Vitória, Wandel, Yasmin e Ítalo não responderam ainda. É só clicar em cima. Bora? Pode mudar, Jadson. Clica em outra que você muda. Pronto? Posso encerrar? Todo mundo respondeu? Camila, vai Camila, Yasmin, clica aí na questão que vocês acham. Liliane e o Andel, vamos. Porque está faltando 6 pessoas ainda, aqui está como quase todo mundo respondido. O pessoal caiu. Pronto, eu vou parar aqui, viu? Vou mostrar. Eu respondi, mas não foi clicando, eu digitei. Acho que por isso eu não consegui. Vou clicar. Clica. Pronto, eu vou mostrar como é que ficou o placar, tá bom? Olha lá. A 3, que é igual a 4, ficou com 17, a maioria. Gente, não tem certo e errado aqui, não. Eu vou apenas dizer o que é que eu marcaria e vou justificar. Eu iria marcar também a 3, porque eu acho que esse público idoso é um público que lê ainda jornal impresso, é um público que lê revista, porque eles têm tempo para ler matérias mais longas, se forem direcionados para a área deles, então eles valorizam o impresso, exatamente, Jadson. E a TV, que eu acho que a TV é uma questão geracional, do hábito mesmo, né, de ficarem muitas horas diante da TV. Eu não acho que o web seria a melhor maneira, não. Diga. Eu trocaria a revista por rádio. Seria errado? Rádio. Eu acho assim, que se esse desenho fosse voltado para zona rural, talvez sim, entendeu? O pessoal na zona rural ainda ouve bastante rádio. Agora, o que eu percebo nas grandes metrópoles é que quem ouve rádio é quem está em carro, né? Quem está muito dirigindo. Faz sentido. Entendeu? Mas eu responderia isso. Mas que bom que vocês entenderam. A ideia era justamente esse, que a gente percebesse, vou fechar aqui, tá? Que a gente percebesse que a partir do público-alvo fica muito mais fácil escolher os meios, tá? Mas não é uma escolha assim também, não, viu, gente? Isso aqui foi só para a gente... A TV, eu acredito, Antônia, também, que tem um alcance enorme, principalmente nesse público idoso. Não é só escolher o tipo do meio, não. Se é web, se é rádio, se é isso, se é aquilo, não. Existem outras questões, né? A gente precisa ver, por exemplo, e dentro da TV, ou ao escolher, por exemplo, uma revista ou um jornal. Qual revista ou jornal eu vou escolher? É claro que eu vou escolher publicações que são lidas por aquele público. Então, na revista, eu vou buscar aquele segmento de revista especializada voltada para o público idoso. Eu não vou estar investindo, não vou estar anunciando na revista Exame, por exemplo. Não seria o nosso público, né? Seriam revistas voltadas mais para a terceira idade. Como? Globo Rural. Globo Rural, se for o homem do campo, né? Mas Gabriel. aí o Globo Rural eu acho que já é um programa mais específico. Eu também acho. Já é para a galera da zona rural mesmo. Talvez não atinja a mesma popularidade nas grandes metrópoles. Exatamente, concordo. Diga aí, Gabriel, levantou a mão.
Pronto, deixa eu falar rapidinho. Agora, hoje em dia, até por algumas pesquisas que vêm saindo, e também eu me baseio muito pelas pessoas ao meu redor, né? Não só exatamente meus avós, mas as pessoas idosas que estão ao meu Uhum. redor. A senhora não acha que essa ideia que os idosos não estão navegando tanto na web como era no começo, hoje em dia a gente já pode desmistificar isso, não? Porque não só por pesquisa, mas eu mesmo vejo muitos idosos próximos a mim que utilizam muito redes sociais. Então, eu acho que hoje em dia a gente já consegue encaixar esse meio, esse veículo também nessa categoria. Não conseguiria, não? Eu acho que assim, como redes sociais, mas não como imprensa, entendeu? Não como mídia. E o Sim. problema justamente é esse, aí já fugindo um pouco do nosso tema, mas assim, é que as pessoas que se alfabetizar tiveram que passar por um processo de transição do analógico para o digital já na idade avançada, elas não dominam bem esse ambiente, elas não lidam muito bem com a questão de autoria e de confiabilidade de fonte, e elas se informam por redes sociais, isso é um problema. Sim. Porque o que elas Na verdade, consomem de fake news e o que elas uhum, transmitem, passam adiante, não é brincadeira. com certeza. Na verdade, eu acho que isso também depende, já entra também a questão das classes, né? Porque, por exemplo, fazendo uma análise meio grosseira, as pessoas de classe mais baixa não consomem tanto internet, principalmente os idosos, e as pessoas de classes mais altas já estão mais no meio digital. Então, acho que depende desse meio também. E mesmo tendo nível educacional alto, passam adiante um monte de baboseira e de informação Uhum, falsa, viu? com certeza. Então, assim, eu diria para vocês, se a gente pensar enquanto mídia, enquanto assessor, que eu preciso atingir mídias, jornalistas, aí eu não estaria pensando em redes sociais, entendeu? Mas, enquanto assessor de comunicação, que preciso pensar a comunicação toda daquela organização, claro, as redes sociais aí é um braço importante para divulgar a organização, tá? Mas eu estou pensando em Uhum, relacionamento com o jornalista. Então, eu preciso pensar no alcance que aquele veículo tem, seja tiragem, no caso dos impressos, seja audiência, no caso de um rádio, um programa de rádio, de um programa de TV, de views dentro de um site, né, de um portal de notícias. Eu preciso pensar dentro de um jornal impresso, por exemplo, de um telejornal, quais são as editorias que são mais adequadas, né? Então, a partir do meu público, eu vou pensar, bem, dentro daquele. Eu posso pensar em produzir releases, estabelecer relacionamento com os jornalistas dos principais jornais de Salvador, né? Então, que não são muitos. Então, rapidinho a gente resolve isso. À tarde, Correio, os impressos, né? E Tribuna da Bahia. Mas quais seriam os jornalistas adequados para esse meu público, né? Em qual editoria isso estará, né? Então, aí eu já vou canalizando um processo de segmentação das linhas editoriais para chegar nos jornalistas que me interessam, que conversam diretamente com aquele público, né? Além disso, eu preciso pensar, no caso de TV e de rádio, quais dessas emissoras têm audiência do público que eu quero atingir, desse público idoso, né? Quais são os horários que esse público consome programas televisivos, programas de rádio, né? Quais são, por exemplo, na TV, os programas que têm uma audiência de pessoas da terceira idade, né? A gente sabe que aquele finalzinho de tarde, novela das 6, né? Então, tentar ver, de repente, tem um programa de entrevista e eu consigo agendar que o meu assessorado seja fonte, eu consigo, pelo menos, pautar aquele tema, nem que fale necessariamente, né, diretamente da minha organização assessorada, mas que paute o tema do qual ela faz parte, né? Isso já coloca o tema na agenda da sociedade, as pessoas já começam a falar sobre aquilo. Então, percebam que nessa escolha dos meios, a gente tem uma série de escolhas a serem feitas. E a gente vai num processo de funil, a gente escolhe o meio, dentro do meio a gente escolhe qual dentro do jornal impresso é o mais adequado, qual dentro do rádio, qual dentro da TV é o mais adequado, editorias, programas, né, jornalistas. Então, a gente vai fazendo um processo bem seletivo, bem específico, para que a notícia chegue realmente naquele jornalista, formador de opinião, que estabelece uma interlocução direta com o nosso público. Às vezes é um colunista, né, que a gente pode passar uma informação e ele acaba aproveitando isso na sua coluna, uma coluna de saúde, uma coluna de bem-estar, né? Nesse sentido. Deixa eu ver as perguntinhas aqui que estão surgindo.
Ah, exatamente, Antônia. Os meios estabelecem esses dados, sim. Se eu quiser saber, por exemplo, que determinada... Qual é o público daquele jornal? Ele tem isso. O jornal diz, olha, o meu público é um público assim, a revista diz, o meu público... Inclusive, a Antônia já antecipou, deu spoiler aqui do que eu vou tratar. Olha, próximo slide. Vamos ver um exemplo de dois públicos totalmente diferentes, né? Se eu quiser, por exemplo, saber, poxa, será que a revista Casa Vogue é uma revista que é lida pelo público que eu quero atingir? Então, a própria revista me dá os dados da sua audiência, né? Ela diz, ó, quantos leitores ela tem, tá aqui, 268 mil leitores. Ela diz as redes sociais que ela usa. Ela coloca que 10 mil downloads por mês são feitos para tablet ou celular das suas edições. Ela traz mais perfil do seu consumidor, ó. Ela vai me dizer que desses 268 mil leitores dela, 43% são da classe A e B, 76% são mulheres, 35% tem de 25 a 44 anos. Então, se eu quiser atingir mulheres ricas e de meia idade, a Casa Vogue é uma revista adequada para eu tentar cavar, como a gente diz, uma pauta, né, do meu assessorado. E se o meu público for um público realmente que consome arte de luxo, não tenha dúvida que é a Casa Vogue a minha publicação. Porque olhe só esses dados. Posse de carro importado no lar. 319 leitores de Casa Vogue, 169 em outras revistas. 89% chance maior do leitor da Casa Vogue ter um carro importado do que outras revistas. Fazer viagem para o exterior, 224 Queria vezes ser uma maior. leitora Casa Vogue. Pois é. Queria ser esse público-alvo. Miele, você começa a ler a revista que aí você vira, entendeu? Você faz uma mágica assim. Não aconteceu isso, não, Mirelle? Isso tudo acontece automaticamente, né? Né? Vem no pacote. Assistir o canal deles no YouTube não conta não, pro. Podia ser assim, né? Você começava a ler e aí aparecia um carro importado na sua garagem. Compra de joias, consumo de vinho importado, consumo de perfume importado. Então, se o público que você quer atingir é um público de luxo, a revista Casa Vogue é uma publicação interessante. Conheça quem são os jornalistas, quem é o editor-chefe, saiba como chegar até eles. Ronald está cheio de dinheiro, ó. 5 milhões na conta. Por outro lado, vamos cair na real, galera. Vamos falar do massa. Todo mundo pé no chão. Se você tem um público mais popular, seu assessorado quer uma divulgação restrita ao estado da Bahia, para um público mais popular, você pode escolher o Massa. Ele está presente em Salvador e 38 municípios. Ele tem uma tiragem de 50 mil exemplares, de segunda a sábado, né? E vamos ver o perfil do público. É um público que não se distingue por gênero, metade homens, metade mulheres. Então, se você quer atingir, indiferentemente ao gênero, é um público, uma publicação indicada. Faixa etária na maioria, de 25 a 54 anos. Me chamou a atenção o fato de ter aqui de 12 a 24 anos. Uma pessoa de 12 anos leu Massa, podia dar, né, juizado da infância aí. Totalmente inadequado. E a classe que você vai atingir maior é a C, seguida da D e da E. Então, você tem aqui quem está com o microfone aí aberto, sem querer, acho que é Liliane. Eu vou só... Liliane, se quiser falar, depois você me diz aqui, mas você muda só para não interferir, viu? Então, percebam, né? A gente tendo os objetivos definidos, a gente consegue definir o público, e o público nos diz os veículos que eles leem, que eles assistem, que eles acessam, né?
através de quais veículos a gente chega a esse público. Então, já tratamos de objetivos, públicos e meios. Vamos passar para as mensagens chaves. Então, veja bem, quando a gente define com o nosso assessorado que ele quer, por exemplo, ele escolheu que ele quer criar uma imagem positiva na sociedade. Esse é o seu objetivo. A gente precisa definir com ele quais são as mensagens fortes, chaves que você quer informar. Você quer que a sua organização seja conhecida por quais adjetivos, por quais características. Então, a gente se concentra nesses conceitos, nessas mensagens chaves ou mensagens fortes que a gente chama, né? Então, a gente faz um brainstorm de conceitos, ideias, valores que o assessorado considera que podem ser positivos e que condiz com a sua atuação. A partir daí, a gente seleciona, então, quais são esses conceitos. A gente vai falar de qualidade, a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de pioneirismo, né? Claro que tudo isso tem que condizer com a realidade, né? Então, a gente define quais são essas mensagens, esses conceitos, e a gente estabelece uma hierarquia. Então, qual é o primeiro conceito que a gente quer que fique marcado na cabeça das pessoas que vão ter acesso a essa mensagem? É inovação. Não, é pioneirismo. Nós fomos a primeira a oferecer esse serviço. Então, estabelece essa ordem de hierarquia para, a partir daí, a gente construir conteúdos informativos onde essa que está na cabeça hierárquica seja a primeira informação e mais forte, que provavelmente vai estar no título, no subtítulo, no lead, né, daquele release, daquela peça informacional, tá? Depois, a gente desenvolve também um discurso que vai não só citar essas qualidades, mas como elas se relacionam entre si. Como é que aquele assessorado, né, relaciona, como é que ele desenvolve essas qualidades relacionadas, né? E sempre aparecendo em ordem de importância, de acordo com essa hierarquia que a gente estabeleceu. Outra coisa importante é a gente unificar os discursos. Se a gente estabeleceu essas mensagens chaves, essa ordem hierárquica, e como elas se relacionam, isso vai ter que se repetir para os diferentes conteúdos que a gente produzir, seja para enviar para uma redação impressa, para enviar para um programa de TV, para enviar para um programa de rádio. Então, a gente não pode mudar o tom, não pode mudar os conceitos fortes desse discurso. Tem que ter uma uniformidade, né? Mas é claro que essa uniformidade a gente não pode deixar de pensar que cada meio tem a sua especificidade, né? Então, a gente tem maneiras diferentes de produzir mensagens, se é para rádio, se é para TV. A maneira como a gente aborda esse jornalista, o que a gente envia para ele, tem que estar em conformidade com as características daquele meio. Por exemplo, se a gente vai fazer uma sugestão de pauta para a TV, a gente tem que se atentar em oferecer fontes que sejam boas de expressão, tanto oral como comportamental, né, de postura, que saibam falar bem de maneira sintética, rápida, que não fique se delongando, né? E você pode, inclusive, exatamente algo mais formal, mais contido, ao mesmo tempo bem desenvolto, bem articulado, e você deve também indicar as locações dessa entrevista, né? Você pode sugerir para o jornalista locais interessantes que essa entrevista pode ser feita, que tenham relação com o tema, tá? Então, pense bem que você pode também sugerir numa pauta de rádio que a entrevista seja gravada por telefone, por outros meios, que facilite a vida do jornalista. Então, para cada meio, uma estratégia diferente, uma maneira de facilitar, de abordar o tema que tenha relação com a característica daquele veículo. Sim, Gabriel, esse discurso unificado inclui tanto o texto para a imprensa como o pronunciamento, exatamente. Essa unidade, ela tem que se dar tanto naquilo que você divulga como uma nota, como um comunicado, como um release, até como um pronunciamento. Essas mensagens-chave, elas têm que estar sempre em mente de qualquer comunicação que você estabelece com a sociedade, com a imprensa, no âmbito daquela assessoria que você está gerindo naquele momento. E aí, definida
as mensagens-chave que você vai levar para aqueles meios que você selecionou, a gente precisa estabelecer, então, a estratégia. Como essa mensagem vai ser formulada? Em que corpo, que forma ela vai tomar? Ela vai ser uma mensagem que vai ser uma mensagem apenas de texto, comunicado, nota, sugestão de pauta. Ela vai ser uma mensagem de áudio, estou pensando em atingir web e rádio, por exemplo. Ela vai ser uma mensagem que eu vou chegar a produzir algo audiovisual, né, que mostre, por exemplo, para o jornalista que vai receber o meu material, que o meu assessorado é um bom entrevistado, que ele se coloca bem diante da câmera. Então eu produzo um VTzinho curtinho, né, e mando junto para mostrar, olha, como ele se veste bem, se apresenta bem, fala bem, né. Ele vai ser eu vou ter um banco de fotos, de imagens, eu vou ter um release, né? Então, a gente precisa pensar nos meios que a gente escolheu, pensar quais estratégias mais adequadas, diante dessas todas aqui, né, elencadas, para transmitir essas mensagens-chave, né? Então, a gente vai ter uma aula, lógico, específica para tratar cada um desses aqui. A gente vai falar de comunicado, de nota, sugestão de pauta, release. Então, a gente vai tratar esses elementos. Eu estou apenas aqui pontuando para vocês que, no plano, a gente precisa estabelecer as estratégias. Claro, a gente está falando de um planejamento de assessoria de imprensa, que vocês já vão ser pessoas, né, formadas e informadas, então vocês já vão conhecer todas essas modalidades para poder saber escolher quais estratégias são melhores para atender os objetivos do seu assessorado, para chegar no público que ele quer, através dos meios que você selecionou, porque você sabe que o público consome aqueles meios, usando as palavras e mensagens-chave que você elencou como fortes e que vão comunicar bem o objetivo que você estabeleceu junto ao seu assessorado. Mas, além de estratégias, a gente pode também investir em ações, não investir em ações da Bolsa, né? Que, no momento, então, é um péssimo investimento. Mas pensar ações de aproximação com esses jornalistas. Além de estratégias informativas, eu posso ter ações que estejam, inclusive, em confluência com essas estratégias e que dêem mais força àquele release, né, àquele material informativo. Por exemplo, se eu convoco uma entrevista coletiva, né, para tratar de de um comunicado, por exemplo, né, geralmente a gente trabalha com comunicado e com nota quando a gente tem algo a esclarecer, algo a prestar conta da sociedade. Então, a gente pode soltar uma nota e nessa nota dizer que mais esclarecimentos serão dados numa entrevista coletiva, tal hora, em tal lugar, e aí a gente faz essa entrevista coletiva para elucidar todas as dúvidas, né? A gente está vendo diariamente entrevistas coletivas do Ministério da Saúde, porque estamos vivendo um momento de crise. Então, o Ministério é o órgão que está gerenciando essa crise no país, né? E as secretarias estaduais e municipais nos seus âmbitos regional e local. Então, é mais do que pertinente que as assessorias de imprensa estejam organizando diariamente essas coletivas para esclarecer as questões do dia. E, claro, que isso também é concatenado, né, está sendo desenvolvido também em paralelo com notas e comunicados que são o tempo inteiro emitidos pelo Ministério da Saúde. Então, só para mostrar para vocês exemplo de como a gente pensa, claro que isso é um exemplo de gerenciamento de crise, né, e gerenciamento de crise não dá para planejar, você acaba fazendo um planejamento diário, né, todos os dias é um novo planejamento, mas só para dar um exemplo para vocês como estratégias e ações podem ser combinadas, né. A gente tem aqui eventos, né? Então, lançamento de um produto requer um evento. Então, você pode preparar um material que a gente chama, né, de press kit, com amostra do produto, né, para ser distribuído em um evento de lançamento, né, onde você tem uma fala, né, das pessoas daquela organização, né. Você pode estar pensando, por exemplo, em press trips. A gente vai ter uma aula aqui só para falar disso. Todos essas ações aqui, gente, a gente vai tratar de maneira dedicada. Até vamos ter aulas para falar
uma aula inteira para falar só de ações, tá? Diga, Gabriel. Não, a senhora pode falar só um conceito rápido sobre esse pré-strip? Seria? Pré-strip? Posso, sim. Sim. Pré-strip são visitas ou viagens. Visitas à organização, você convidar um grupo de jornalistas que sejam específicos daquela área, né? Que estejam nas editorias, que, por exemplo, uma montadora de automóveis. Então, ela vai lançar um novo modelo. Ela convida o grupo de jornalistas que são das editorias de autos, né? De automobilísticos, autos, essa área toda segmentada de jornalismo especializado, formam um grupo desses jornalistas, pode ser inclusive do país inteiro, e aí pagar passagem, tudo. Esses jornalistas vão para a montadora, e lá eles visitam e veem toda a instalação nova daquela montadora, vem um modelo novo que está saindo, então você faz uma press trip, você faz uma viagem de imprensa. A organização, ela organiza tudo e custeia tudo para que o jornalista tenha contato com a experiência dentro da organização. A gente pode falar isso, por exemplo, para a rede de hotéis, que querem que o jornalista viva a experiência do hóspede. Então, ele é convidado a passar um fim de semana em uma dessas unidades de uma rede de hotéis, né, ou um grupo de jornalistas passar e ele poder depois emitir uma opinião própria sobre aquela experiência dele. Então, tudo isso é uma maneira de você... É legal, viu? É ótimo, né? A parte boa de ser jornalista, né? Mas a gente vai ter uma aula só para falar disso, viu? Pronto, valeu, obrigado. Mas perceba, Gabriel, que quanto mais recursos tem o seu assessorado, você vai ter, né, mais bala na agulha aqui, mais cartas na manga para poder conquistar os jornalistas. Diga, Júlia. Oi, Pro, boa noite. É bem parecido com o que acontece com os influencers, né? Que o pessoal manda presente, convida para ir em festas ou então para hotéis, ganha passagem de graça. Só que o fato é que eles não são jornalistas, eles só têm um público bem à disposição deles ali, né? Uhum. Pois é, Júlia, você tocou num ponto muito interessante. Ronald, se você conseguir, me chame, viu? Que eu vou com você, que eu sou louca para conhecer o Tivoli. Para mim é aquele lugar, eu passo pela praia, quando eu olho assim na Praia do Forte por fora, eu já fico fascinada. É belíssimo aquele hotel, né? Lindíssimo. Assim, eu digo até a parte mesmo de paisagismo, da parte de natureza, ele é muito lindo. Fora o lugar que ele está, que é belíssimo, né? Praia do Forte. Se conseguir contato, diga aí pra gente, viu? Pra gente ir de galera. Pode deixar. A gente freta um jato. Então, eu estava falando o que Júlia chamou a atenção. Eu tenho visto, muito pouco, viu, Júlia? Mas às vezes eu tenho alguns alunos até que começam essa coisa de querer ser digital influencer, né? E o que me impressiona é a falta de critério. Tipo assim, você recebe qualquer coisa, aí você usa, come, passa, faz o que tiver que ser feito com aquela coisa que você recebe, e você fala bem daquela coisa. Qual é a utilidade pública disso? Nenhuma. Não tem critério algum. A diferença do jornalista é que o jornalista está indo ali enquanto um profissional treinado, um profissional com uma bagagem cultural, científica, profissional, para usar o seu discernimento, o seu bom senso e fazer os apontamentos, né? A parte descritiva, que se refere à parte de informação, e a parte opinativa, se for o caso, que ele realmente emita a sua avaliação sobre aquilo. Mas o que essas pessoas fazem, eu não entender o sentido disso, de você receber um monte de cacareco em casa, fica fazendo tudo que tá ali, o que é creme você passa, de comer você come, e tudo tá bom, tudo é maravilhoso. O que é que isso ajuda a formar opinião, a segmentar público? Eu desconheço, realmente eu não entendo. Ou então, realmente, eu sou outra geração e não entendo o que passa na cabeça desse povo de hoje em dia, consumidor de internet. Diga aí, seu Gabriel. É rápido, só puxando a deixa da colega, e tipo, eu concordo com o que a senhora falou, só que hoje em dia é nítido, a gente percebe por várias circunstâncias, pesquisas e tudo, que esses influenciadores, essa galera da internet, realmente conseguem influenciar o público. Então, hoje em dia, será que as empresas, os assessorados em todo, né, como questão,
às vezes não preferem buscar uma pessoa dessa, um digital influencer que esteja ali mostrando o seu produto para o seu público, do que um jornalista de uma revista, de um jornal, ou algo do tipo? Eu acho que pode acontecer isso sim, Gabriel. Eu acho que o jornalismo hoje não é à toa que é uma profissão em crise também nesse sentido, porque ele, como hoje em dia você tem uma pulverização dos canais de comunicação, isso não está mais restrito a um punhado de meios de comunicação de massa, isso hoje em dia, né, cada emissor pode ser também ser um emissor de informação e de conteúdo, qualquer um hoje em dia pode se transformar em um mediador dessa relação de porta-voz e de formador de opinião dentro da sociedade, né? Só que o risco disso é que muitas vezes e na maioria das vezes, são pessoas completamente incapacitadas, né? Que fazem tudo apenas pelo viés pessoal, né? Do gosto, não gosto. Então, eu vejo que em muitos casos a gente está perdendo com isso, mas infelizmente é uma nova maneira de organização social que está se delineando, né? Por nichos de afinidade, né? As pessoas estão hoje em dia ouvindo a opinião daquelas pessoas que elas admiram, que elas gostariam de imitar o modo de vida, né? Então acaba sendo muito essa sociedade da aparência, do querer ser, da idolatria, né? Sim. E quem falou mais? Larissa. Acho que, a depender da empresa, daria preferência para jornalismo pela credibilidade, né? Além de estar pagando barato, exatamente. Às vezes você está pagando só, né, aquilo que você enviou, o seu produto. Exatamente, Igor, isso que eu acabei de falar. Na verdade, falando novamente aqui, eu acho que às vezes acaba até gerando uma mistura de setores. Por exemplo, a gente vê muito digital influencer hoje em dia de internet, aquela pessoa que nem é exatamente artista, mas tem aquele público legal no Instagram, ou seja lá qualquer outra plataforma, e acaba indo também para outro nicho. Por exemplo, a empresa cria o olho em cima daquele digital que tem o seu público e pega para ser o garoto, a garota propaganda do seu produto. Aí acaba também tendo essa mistura, né? Com certeza. E até até os grandes meios também, né? Você vê digital influencer, pessoas como o Whindersson Nunes, né? Ele, hoje em dia, tem programas que passam em canais de TV fechada, né? Então, ele surge de um YouTube e, hoje em dia, já tem programas, né? Migra para um grande veículo de comunicação, como a Globo, né? No caso, o Multishow, que é da Rede Globo. Então, você tem esse processo também de apropriação, né? De talento, você vê ali, não, vou usar, não só em propaganda, mas também na própria grade, né? De programas dessas grandes emissoras, né? E eu acho que isso serve também para a gente perceber a confiança que as empresas e os veículos grandes dão para um público que não é um formador de opinião e tudo mais, mas tem o seu públicozinho pequeno que pode influenciar uma parte, né? Antônio fez uma observação interessante, né? Infelizmente, os digital influencers são mais confiáveis que os jornalistas perante o público. É mais bem visto e bem quisto. Isso, Antônio, se deve exatamente a esse modelo de sociedade onde a gente fica focando na idolatria, né? Eu acho uma pena a gente ficar se baseando enquanto pessoas, né, em idolatrar, em ter ídolos, né, ficar idolatrando determinadas figuras e ficar seguindo comportamentos e querendo ser aquela pessoa. Eu acho que isso é muito empobrecedor para um processo de psicológico mesmo, né, de autoconhecimento, enfim, é o modelo de sociedade que a gente está construindo, né? Eu diria também que não é confiança, não. É muito assim, a gente se guiar por aquilo que está na nossa bolha, né? Então, como aquilo está na minha bolha e aquela pessoa, a referência para mim em moda, a referência para mim em cabelo, seja lá o que for, eu acabo imitando, né? A Antônia está falando aqui. Eu compro porque ela compra e eu acho que se eu usar aquele creme, eu vou ficar igual a Beyoncé, né? Ah, Tirulipa, rapaz, Tirulipa. Mas Tirulipa é engraçado, Igor. Igor,
Ele é engraçado e assim, ele tem um timing muito bom para as coisas, né? Ele pega as coisas que estão assim acontecendo, como agora essa questão da pandemia, do vírus, e aí ele já joga aí o sogro dele, né? Já começa a brincar com essa coisa dentro de casa. Eu acho que ele tem um humor muito espontâneo, puxou para isso. Eu adoro, eu sou fã de Tiririca, eu acho que Tiririca também super engraçado. Diga aí, Gabriel, quer falar alguma coisa? Quem falou mais o que aqui? Não, prof, eu estava respondendo a colega ali no bate-papo que realmente ela falou sobre a influência dos digitais e realmente é isso mesmo que vem acontecendo hoje em dia. E Roseane que colocou aqui realmente entrosamento, né? Essa coisa de parece que como você segue o digital influencer, parece que é seu amigo, né? Então rola realmente essa identificação direta de parece que você faz parte da vida dele, essa sensação enganosa, né? Então rola mesmo esse engajamento e essa identificação direta, mais do que uma comunicação fria de massa, digamos assim, né? Acaba sendo uma coisa mais personalizada, mais próxima, né? Diga, Júlia. Oi, Pro. Acho que isso também vai mais por interesse, né? Por exemplo, você tem influências de cabelo, por exemplo, cabelo cacheado, que é muito. Você não vai ter um jornalista que vai tirar o tempo dele para falar sobre cabelo cacheado. Ele vai ter uma editoria específica, né? Tem gente que fala de temas, mas sempre vai ter lá um influencer focado em um interesse específico. Então, por exemplo, vai ter um influencer de cabelo cacheado, vai ter um Instagram de barbearia e uma série de coisas. Sempre vai ter segmentação. E o jornalista ele tem os interesses, óbvio, mas não chega a abranger todos os interesses mais básicos que a gente tem, tipo cabelo, maquiagem, que mais se tratando mais de meninas, né? Roupa, brechó, que tem muito sobre brechó. Mas, enfim. Júlia, eu concordo em parte, mas a gente não pode esquecer também do jornalismo especializado, né? A gente tem essa segmentação na própria web, né? De até jornalistas independentes, de blogs. O que eu acho a diferença é isso, é ser uma construção de informação pensada, responsável, né? Com uma função social, e outra coisa ser apenas produção de conteúdo, porque tem que ser, porque quero bombar, porque, né? E você tem muito conteúdo que não é feito por jornalista, de excelente qualidade, como você tem uma infinidade de porcaria também, né? Não estou dizendo que tem que ser jornalista para produzir algo que seja útil, que seja bem elaborado, mas geralmente quando são pessoas que têm um nível de conhecimento de como funcionam, né? A mensagem, o meio de comunicação, processo de elaboração de escrita audiovisual, das diferentes plataformas, a chance daquilo ter uma qualidade e um rigor é maior. Diga aí, Igor. É Igor ou Bernardo? Você prefere como? Professora, eu gosto mais do Bernardo, mas tanto faz. Bernardo, diga aí, Bernardo. Com relação a essa questão né, influencer, né? E com relação a esse paralelo que os jornalistas estão fazendo, se sentindo ameaçados, tem alguns jornalistas aqui baianos, inclusive jornalistas da TV Bahia, conceituados, que estão criando canais no YouTube retratando várias coisas. Danilo Ribeiro, inclusive, ele está fazendo um trabalho excelente agora, todas as canções baianas, e que fala da cidade de Salvador, aí traz um nicho cultural e tal. Então, assim, a abertura desse canal dele é falando justamente isso. Ele não sente que a profissão dele está ficando ameaçada, mas porque alguns jornalistas deveriam começar a fazer outros trabalhos paralelos, né, com relação a isso. Não fazer propaganda de produto, mas fazer algo que eles possam e que tenham domínio da fala, né, para poder assim, não é competindo, mas também tá tirando a visão da população para outras coisas, entendeu? Não só com relação a essa questão de produtos ou de propagandas, etc e tal, mas falando de coisas que tenham de fato um conteúdo significativo para que as pessoas possam ter outras visões também. Claro. Ótima reflexão dele. Que bom que você compartilhou aqui com a gente. Acredito nisso também.
Gente, e só para a gente fechar aqui, eu já estou terminando, esse é o último slide. Tudo isso que a gente viu aqui, claro, precisa estar organizado em um cronograma, seria a última parte do planejamento, onde a gente distribui todas as atividades que a gente pensou ao longo do tempo. Então, se você tem um deadline, o lançamento de um produto, e você sabe que é daqui a 5 meses, você vai distribuir as atividades todas que você está pensando para realizar nessa assessoria de imprensa ao longo desses 5 meses, 4 meses, o tempo que for, tá? Um cronograma, não tem nenhum modelo especial, é como qualquer outro cronograma, atividades dispostas em determinado tempo, levando em conta o tempo que cada atividade demanda, né? Tendo essa noção aí clara de que, por exemplo, escrever uma nota não demanda o mesmo tempo que produzir um evento, né? Então, tendo apenas essas noções aí básicas de planejamento de cronograma, tá? Então, com isso aqui, a gente encerra todas as 9 etapas do plano de assessoria de imprensa, né? Para vocês terem essa ideia aí geral de como elaborar e o que é imprescindível que conste um plano de assessoria de imprensa, e nas próximas aulas a gente vai vendo, desdobrando aí, cada uma dessas estratégias, ações que apareceram aqui como itens importantes desse plano. Na próxima aula, a gente vai tratar de Media Training, treinamento de mídia, que é o primeiro passo quando você é contratado por um assessorado, você começa a trabalhar com aquele assessorado, é a primeira etapa, o primeiro passo que deve ser feito antes de tudo começar numa assessoria. Antes de terminar, eu queria lançar aquelas questões. Vamos fazer? Ver como é que a gente está aí de conhecimentos. Vou lançar uma questãozinha aqui. Deixa eu ver. Essa aqui só vai ser essa de múltipla escolha. Vai demorar um pouquinho, só porque eu estou copiando e colando aqui. Hum. Deixa eu ver só, dar uma revisão, se não tem nenhum erro. Ó, já achei um erro aqui. Digitação, menina. Repetição de palavra. Eu que não revisasse. São 4 alternativas possíveis. Marca só uma, tá? E deixa eu só olhar a última aqui. Qual desses comportamentos pode ser considerado como inadequado para um assessor de imprensa? Podem clicar na questão que vocês acham que é certa, tá? Vamos lá, galera. Pensa muito não.
Como é que a professora fala isso, né? Para o aluno não analisar com cuidado a questão. Pera aí, rapidinho que eu vou bater panela aqui. Aqui começou também. Tá tendo pronunciamento, é? Tá. Ah, então é O Bozo isso. tá E falando. aí, gente? Falta gente aí, bora. Roseane, volta aí. Professora, a senhora tem que dar um tempo aí pra gente bater panela. Peraí, na moral. Ah, Valmir Eu tô entrou, querendo né? também, pronto, mas já respondi. Certo. Roseane Argolo, que respondeu? Pronto, só faltam 2 pessoas. Paulo respondeu, Paulo. Nayara chegou, não vi a hora que Nayara entrou. Vou parar, viu, galera? Só falta uma pessoa, mas não vou esperar mais, não. Foi Ronald, cadê Ronald? Clica aí, Ronald, na questão. Vai, clica aí na resposta. Pronto. Vou mostrar para vocês como ficou. Ó, 12 pessoas ganhou a letra 3, ó, o número 3. Não assumiu o papel de porta-voz da organização. Iago, desliga aí seu microfone que está interferindo aqui. Deixa eu fechar a janela, Desculpa. gente, senão não. Pronto. Não assumiu o papel de porta-voz da organização. Deixa eu ver quem marcou essa. Carlos, não, deixa eu ver, 3, né? Antônio, Anselmo, Camila, Fernanda, Gabriel, Eide, Júlia, Milena, Mirelle, Ronald, Roseane, Vitória e Wandel. Vocês erraram. E quem marcou a 2 acertou. Porque vejam só, vou comentar Então, aqui. Sério, fiquei surpreso agora. Ficou surpresa? Então vamos lá. Sim. Agir como interlocutor entre os jornalistas com as fontes da instituição é o papel do jornalista, é o que se espera, né? Isso eu falei na primeira aula da ponte que o jornalista é, o interlocutor que ele é. A 2, entrar em contato e visitar as redações em qualquer horário de funcionamento das mesmas. Claro que não, né, gente? Você vai... ninguém você visita sem marcar horário, né? Nem parente a gente vai na casa sem marcar horário. É um baita do inconveniente você chegar na redação em qualquer horário, principalmente que você conhece a rotina e sabe os horários. Isso tem que ser combinado de comum acordo, se é adequado à sua visita, se a sua presença é necessária e é esperada, né? Então, é por isso que é a 2. Não assumir o papel de porta-voz da organização. Lembrem-se, o assessor ele pode ser o porta-voz, mas se o diretor da organização achar que ele deve ser o porta-voz, ele estando preparado, o assessor faz um treinamento com ele, o que a gente vai conhecer na próxima aula, que é o Media Training, né? E ele está pronto para ser o porta-voz. O que não pode é ter vários porta-vozes ou ter pessoas que não estão autorizadas falando pela organização. Mas o assessor, obrigatoriamente, não tem que ser o porta-voz. Ele pode ser o porta-voz, tá? Então, foi aí que vocês se perderam, né? E dar um retorno rápido e eficaz para solicitações de informações é também um papel esperado do assessor. Esse o quê? Tem alguém se justificando aqui. Que ele pode agendar a visita em qualquer horário. Mirelle Mirena, Lá. Vamos para outra? A felicidade é porque Milena e Mirelle erraram. Não é porque ele acertou a acertou. questão. A comemoração é porque Milena e Mirelle erraram. Sabe como é o nome disso? Espírito mas é claro.
Vamos lá. Essa agora vai ser de sim ou não. Se você acha que sim, concorda, você aperta sim. Se acha que não, no. Yes ou no. É dever do jornalista ouvir o maior número de lados de um fato, exceto no exercício da assessoria de imprensa. Valendo! Júlia, julgue com a razão, não com a emoção, viu? Fica a dica. Posso falar? Ah, eu falei disso, exatamente. Quem quer falar? Eu e a... Diga, Iago. Porque o assessor, ele é representante de apenas um lado, então ele vai defender apenas o interesse da empresa que ele trabalha, não é isso? É? Não sei. Lucas, marca aí. Ronald sempre deixa por último. Ronald, eu acho que ele quer ver qual é o que foi mais votado para ele ir na onda, né? Não? Rosiane também. Faltam vocês dois, Ronald e Rosiane. Só falta Ronald. Só ver quando a Ronald senhora vai... dá o resultado. Vai, Ronald. Votou, Ronald? Vou encerrar, viu, Ronald? É só clicar em cima do sim ou do não. Acho que é a internet dele que está instável. Fechou. A maioria disse que sim. E a maioria acertou. Eu falei isso em sala de aula. E não só eu falei, isso está no Código de Ética dos Jornalistas. Vocês querem uma dica para a prova? Leiam o Código de Ética dos Jornalistas, viu? Boa. Que eu mandei para vocês em um dos e-mails com material. Viu? Minha internet Então, caiu galera, bem na hora de. é dever do jornalista. É dever do jornalista ouvir Fabiola o número de agradece lados, nesse momento, fato, viu, Pro? né? Mas reservadas é porque a frase ela é maior, ela não cabe aqui na questão, né? Por causa esse dispositivo, ele limita o número de caracteres, mas assim, exceto no exercício da assessoria de imprensa, reservadas as especificidades. Então, dependendo da especificidade da assessoria de imprensa, ele pode não ouvir um lado e, né, não revelar todas as informações envolvidas no caso, quando não convém ao assessorado. Então, é isso mesmo, tá bom? Comentada aí a resposta. Vamos para a terceira e última. Deixa eu dar um print aqui dessa tela. Essa foi sim, Pro? Essa foi sim a Eu resposta. eu não consegui marcar porque na hora que eu fui marcar a internet caiu. Oh, meu Deus. Eu percebi que ficou vermelhinho. Foi. Mas era nessa que eu ia mesmo. Por que não tá dando print screen? Bora, filho, dá. Será que a bateria do computador... Eu aqui me divertindo, esqueci. No meio da aula eu ia desaparecer, vocês não iam saber o que era, mas era a bateria que já estava indo embora. Por que eu não estou conseguindo? Ah, Antônia, foi a 2, não foi, gente? Da anterior? Foi a 2 que nós... Foi a 2 da anterior, viu, Antônia? Prontinho, vou para a próxima agora. Eu estava só salvando aqui a tela para ficar registrado que a gente fez as atividades. E... Bora que tá rolando Marília Mendonça. Já começou? Meu Deus, peraí. Já. Eu nem gosto dela, mas eu tô topando qualquer coisa nessa quarentena.
A gente muda, né? Nossa percepção sobre várias coisas. 1, 2, 3 e valendo! Eita, que tem gente que já clicou, eu acho que eu não tinha nem soltado ainda. O assessor, viu, gente, tem um erro aí de imprensa, deve solicitar à imprensa uma avaliação da matéria antes da sua publicação. Foi, Anselmo? Bateu a dúvida? Ô, Pro, deixa eu tirar uma dúvida sem querer responder a pergunta rápida. Essa resposta não dependeria da formação desse assessor, não, por exemplo? Nananina, não. Não exatamente, né? Deixa eu ver quem são os que estão pensando aí. Deixa eu ver logo o Ronald. Não, o Ronald já voltou. Roseane Cunha, você volte, Roseane. Lucas também fica esperando, ó. Dessa. Jadson, Yasmin, volta, Yasmin. Volta, Roseane. Vou encerrar. Deixa eu ver. Todo mundo. Vou mostrar a resposta. A maioria diz que sim, que o assessor de imprensa deve solicitar à imprensa uma avaliação da matéria antes da sua publicação. E a maioria errou. Não façam isso. Não criem inimizade com o jornalista. Imagine, se coloque no lugar do jornalista. Você está lá no seu dia de trabalho, você tem a sua pauta para cumprir, você ouviu as pessoas que você quis ouvir. Por acaso, uma dessas pautas era um lançamento de um produto de uma empresa, você entrevistou o dono, entrevistou o consumidor, entrevistou o funcionário, fez sua matéria, o que é que o assessor tem a ver? Você vai publicar da maneira que você achar. Você pergunta para o assessor, vem cá, desde quando você é meu editor? Porque a única pessoa que lê a minha matéria antes de ser publicada é o meu editor, por uma questão de hierarquia, né? Então, não faz sentido nenhum o assessor pedir para ler a matéria antes de ser publicada. Quer criar uma inimizade com o jornalista? Faça isso. É o quê, Iago? Professora. Não, né? Então é não. Então é não. Assessor de político faz muito isso, professora. Pois é, porque é cara de pau igual a político. Sim. Vai ter... Já fiz muitas inimizades com assessores. Sou cheia de inimizade com assessor. Professor, eu não sou cara de pau, não, Pro. Pro, eu entendi ao contrário, foi por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Então a senhora cancela aquela pergunta inicial referente à formação do assessor. Eu pensei que era ao contrário, eu pensei que o assessor que teria que dar uma possível matéria ou nota para esse jornalista fazer a avaliação antes da publicação, entendeu? Entendi. Não, é isso. O jornalista vai lá, poxa, bacana, vamos fazer essa pauta, gostou da sugestão de pauta que você enviou, o cara vai lá, cobre a sua pauta, faz tudo, aí você fala, dá para dar aquela enviada no material aí que você fez para a gente ver se tá legal? Como assim? O meu compromisso é com o leitor, eu tenho que ver se a matéria tá legal, de acordo com os meus princípios. Muitos devem pedir, né, código de ética isso também, não tá não? Hã? Isso tá no código de ética também. O código de ética fala da autonomia do jornalista, né? Isso se refere à autonomia do jornalista. Exatamente. Já dei meu print screen aqui. Galera, é isso. Valeu, foi ótimo. Bom estar com vocês, brincar com vocês. Estamos aí, ó. Último slide são as referências, tá? Não fica nenhuma atividade para a gente fazer que a gente já fez. O capítulo para ler é o mesmo que eu deixei, esse aqui, ó, planejamento estratégico em relacionamento com a imprensa e outras mídias. Vocês entram pelo portal do aluno, acessam biblioteca, minha biblioteca, e coloca lá na busca esse título que vai aparecer o livro para vocês. Vocês leem lá no próprio ambiente da minha biblioteca, tá?
Tem um videozinho da Natana para vocês assistirem. E pronto, é isso. Tá tudo lá postado nessa semana 3 de aula, tá bom? Alguma questão? Prova. Diga. Faça as perguntas da prova com muito carinho pra gente, viu? Eu sempre faço tudo com muito carinho. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Mais alguma coisa, galera? Eu vou parar a gravação aqui para ficar. Não.